aí, meus queridos? Então, para quem não me conhece, eu sou o Rafa, sou aqui do canal do Próxima Parada e desde 2018 eu, a minha esposa Marília e o meu sogro Edson viemos fazendo expedições de carro pela América do Sul. A gente já foi até saindo de Porto Alegre, a gente já foi até o Ushuaia em 2018. Em 2019 a gente foi até o deserto do Atacama. E esse ano, 2020, a gente fez uma viagem aqui por algumas áreas aqui da Patagônia. Fomos até Torres del Paine no Chile e Euchaltén na Argentina. Todas essas viagens a gente fez na nossa Duster. Então a gente tem toda essa viagem documentada aí no nosso canal. E muita gente nos pergunta como foi o comportamento da nossa Duster nessas expedições. Então, esse vídeo é para comentar um pouco sobre essas dúvidas e qual foi a nossa opinião, o que a gente achou da Duster ao longo dessas expedições. Antes de começar a falar sobre a Duster em si, eu só queria deixar claro que essa é uma opinião de viajante, uma opinião de consumidor. Não estou sendo patrocinado por Renault, por nada, por nenhuma. É apenas a opinião de um consumidor para compartilhar, porque eu sei que a Duster ela tem uma certa fama de, sei lá, é uma fama que de certa forma traz um demérito para o carro. E como eu vou comentar aqui, na nossa opinião, essa fama não faz nenhum sentido. Bom, a nossa Duster é uma Duster 2017 1.6, é uma Duster do modelo Dakar e ela é tração 4x2, câmbio manual a gasolina. Bom, iniciando, eu acho que é bom comentar um pouquinho sobre por que a gente escolheu a Duster. Eu e a Marília, a gente tem muito forte essa questão do camping, essa questão de gostar de viajar por estrada e nos locais onde a gente gosta de passar a noite, as nossas hospedagens, na maioria das vezes, são em camping, é isso que a gente procura. Então, a gente precisava de um carro com um bom espaço interno. Na época, antes da primeira viagem, ali em 2018, a gente tinha um Onix, e a gente até já tinha feito uma viagem até o Uruguai, saindo de Porto Alegre até o Uruguai com o Onix. Só que para iniciar essas nossas expedições mais longas, né, de 10 mil quilômetros, aí, a gente percebeu que para levar todo o nosso material, a gente precisava de um carro com um espaço um pouquinho maior. Então, saímos de um carro hatch, que era o Onix, e a nossa opção foi pesquisar um pouco sobre os carros SUVs. A gente olhou a Tracker, a gente olhou a Creta, olhamos a Renegade na época também, olhamos a Spin e olhamos a Duster. Dentre todas as opções, aquela que nos passou assim o melhor custo-benefício, custo porque era o que era mais em conta, mas também tinha que ter o benefício do espaço, foi a Duster. A Duster, eu acredito que das categorias das SUVs ali, ela é a que tem o maior espaço interno. Bom, e como a gente recebe muitas dúvidas no YouTube e no Instagram sobre o comportamento da Duster após essas 3 longas expedições, eu vou focar agora então um pouquinho em falar sobre isso. O comportamento da Duster, pessoal, nós fizemos aí 30 mil quilômetros, as nossas viagens, assim, um detalhe fundamental para qualquer expedição do tipo, assim, para quem quer ir até o Ushuaia, até São Pedro do Atacama, para quem quer fazer viagens de 10 mil quilômetros, assim, o fundamental é fazer uma bela revisão mecânica com pouca antecedência antes da viagem. Nós sempre fizemos revisões com no máximo 2 semanas antes de partir. Então, independente do veículo que você tiver, tem que fazer essa revisão. Esse é o fundamental. Nossas viagens, como a gente já tinha um roteiro mais ou menos programado, assim, a gente ficava planejando esse roteiro durante meses antes das viagens, a gente já tinha mais ou menos uma noção de quanto que a gente ia rodar e sempre ficava ali na casa dos 10 mil quilômetros. Então o que a gente fazia? A gente fazia a revisão mecânica antes da viagem, fazia a viagem ali, rodava ali os 10 mil quilômetros
A princípio não precisamos em nenhum momento fazer nenhuma ajuste mecânico. Após 30 mil quilômetros de viagem, a nossa Duster nunca furou um pneu nas expedições. Então, graças a Deus, nunca tivemos que levar um mecânico fora do país. Então a gente fazia a nossa viagem, voltava para o Brasil, voltava para casa, levava no mecânico e fazia a revisão. Então, alguns carros eles têm ali a necessidade de fazer uma revisão mecânica de 5 em 5 mil. A Duster já não tem isso. Pelo menos com a Renault, a indicação é de que faça uma revisão mecânica de 10 em 10 mil quilômetros. Ou anualmente, né? Então, peças quebradas, nunca tivemos. Uma pergunta muito recorrente para nós também é sobre o conforto. Até eu comentei um pouco. Mas assim, no veículo, normalmente nas nossas viagens a gente vai no full, assim, trolhado de equipamento dentro do carro. Normalmente vai eu e a Marília ou eu e alguém ali na frente, e a gente sempre se planejou para ir no máximo uma pessoa nos bancos de trás, para sobrar ali 2 espaços para a gente completar com o material da nossa viagem, travesseiro e tal. Talvez para fazer essas longas expedições, se você for um viajante assim como eu e a Marília, que leva bastante coisa no seu veículo, 3 pessoas seria o ideal. E com 3 pessoas dá para ir tranquilamente nessas viagens. Então, em relação ao conforto, assim, ó, não tenho do que reclamar. Ele é um carro espaçoso, é um carro que te deixa com uma certa mobilidade nas pernas e tal, o que para nós é muito importante nessas expedições longas. Então, no conforto, só tenho a elogiar. Sobre o consumo, meus queridos, a nossa Duster, ela tem... Eu acredito que as Duster, de uma forma geral, assim, pelo menos o que eu ouço, assim, conversando com as pessoas, ela tem uma fama de ser um carro que consome um pouquinho mais do que os mesmos nessa categoria. A nossa Duster, ela fazia... Se eu fosse a 100, entre 100 e 110, 120 km por hora, ela fazia uma média de 13 km por litro. Se eu fosse a 80 km por hora, ela fazia em média 15 km por litro. Então a gente ia jogando. Conforme a gente estava com pressa, a gente acabava acelerando um pouco mais consciente de que ia gastar um pouco mais. Se eu precisava economizar um pouco na grana, eu segurava um pouquinho, não estou com tanta pressa, mas aí em contrapartida eu tinha um pouco mais de margem de consumo de gasolina. Isso, claro, na estrada, né? Nessas longas expedições, sei lá, a maioria dos trajetos que a gente fez sempre foi na estrada, então eu mantinha essa média. Já na cidade, só para comentar, não faz muito parte, na cidade a minha Duster ela faz 8,5 por litro. Uma pergunta que nos fizeram bastante ali é que como nessas expedições a gente 90% dos trajetos eram em estradas com condições perfeitamente tranquilas de trafegar. Mas digamos que 10% da estrada a gente acabava percorrendo em rípio. Rípio é uma espécie de areião. É muito comum, se tu faz expedições lá para a Patagônia, tu andar por trechos de rípio. Então, de 10 mil quilômetros, cerca de 1.000 quilômetros espalhados pelo trajeto eram em rípio. Em rípio, tu tem que desacelerar, tu tem que tirar o pé do acelerador um pouco. Inclusive, em uma das nossas expedições, na do ano passado, a gente teve um acidente que, graças a Deus, não teve maiores complicações, porque justamente a gente manteve uma aceleração um pouco maior no rípio. Independente do carro, tu não pode acelerar. No rípio, tu tem que dar uma segurada. Mas a tração da nossa Duster no rípio ou nas estradas, como ela é um pouquinho mais alta ali, e os pneus, a gente começou a fazer essas viagens quando a gente tinha o veículo com 30 mil quilômetros, então ele estava relativamente novo. Os pneus nunca nos deixaram na mão. Se a gente respeitasse o limite de velocidade indicado para cada um dos trajetos, para cada um dos trechos que a gente percorreu, em nenhum momento a questão da tração das rodas com o asfalto foi uma preocupação. Foi super tranquilo. Em relação à tração, não temos do que reclamar.
E uma outra pergunta também que nos fizeram seguido ali foi: como que a nossa Duster se comportou em altitudes? Então, em 2019 a gente foi daqui de Porto Alegre até ali a região dos vulcões no Chile, em Osorno, Pucón, e dali subimos até São Pedro de Atacama. Foi um trajeto quase que de norte a sul do Chile, e o Chile tem algumas regiões, como é em São Pedro do Atacama, onde a altitude ela é um pouco maior. Aqui em Porto Alegre a gente está praticamente no nível do mar. Em São Pedro de Atacama, por exemplo, a gente estava a 2.500 metros acima do nível do mar, então era 2.500 metros de altitude. E o que acontece? Quanto mais a altitude, menor a potência do carro. Tem uma questão mecânica ali, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem uma questão mecânica que acaba fazendo com que a potência do carro diminua conforme a altitude vai aumentando. Honestamente, essa aqui é uma opinião de consumidor, eu nem sabia que eu poderia passar por esse problema. Talvez porque eu não sabia, eu não estava esperando, eu não estava acompanhando, mas o que eu posso dizer? Não senti em nenhum momento que o nosso carro perdeu potência. E o nosso carro sempre nessas expedições estava cheio, estava pesado. Então se eu sentisse perda de potência, possivelmente seria nesse trajeto até São Pedro do Atacama. Se aconteceu de o carro perder potência, olha, não foi a ponto de a gente sentir ao estar dirigindo. Então, o que a gente sentiu, assim, algumas coisas que talvez nos deixaram um pouco assim com o pezinho atrás, foi em São Pedro do Atacama, principalmente, porque é uma região muito quente, muito quente. Em alguns momentos, quando a gente estava trafegando por lá, o nosso ar-condicionado parou de funcionar. Então, a gente estava em regiões, sei lá, que a temperatura ali dentro do carro era 30, 35 graus, sei lá, era muito quente em São Pedro do Atacama. É uma região quente, né? E aí eu não sei se isso sobrecarregou de alguma forma o sistema lá dos ar-condicionado ali do veículo, mas o nosso ar-condicionado parou de funcionar. Foram em momentos pontuais, então quando acontecia, eu desligava o ar-condicionado, abria o vidro, ia passando um pouco de calor, andava lá, sei lá, tantos quilômetros, e daí daqui um pouco mais ligava, testava, pelo menos foi só uma questão de deixar o carro descansar um pouco, sei lá por quê. Só aconteceu nessas viagens. Na volta para Porto Alegre, e depois a gente acabou fazendo uma viagem nesse ano, né? Depois da de São Pedro do Atacama a gente fez desse ano também. Não tivemos problemas com o ar-condicionado. Bom, pessoal, basicamente é isso, assim. Não tivemos problemas mecânicos nessas 3 expedições. Na nossa humilde opinião, depois de 3 longas expedições aí pela América do Sul, é que a Duster é um ótimo carro para fazer longas expedições, pessoal. Então, tem essa fama aí que, mas vocês foram de Duster, foram de Renault, não sei o que, blá blá blá. Não sei, pessoal, não sei se é porque talvez tivemos sorte e tal, mas assim, não temos nada a reclamar da nossa Duster. Na realidade, eu sempre até faço ali um carinho no painel quando ela tá subindo uma lomba e tal, vai nos carrinhos. Porque assim, eu tenho uma relação de muito carinho pelo nosso carro. Então, é isso aí, pessoal. Não penso em trocar e tal. A gente já tá ali com um veículo já na casa dos 70 mil. Não penso em trocar tão cedo. O que eu vou sempre seguir fazendo é as manutenções para que o carro esteja sempre em boas condições. E até o momento, meus queridos, só tenho elogios a Deus. Tá, pessoal? Então, esse aqui foi basicamente um vídeo para comentar a nossa experiência. Respeito se você tem uma opinião contrária, mas é a nossa opinião de consumidor. Se você tem alguma dúvida sobre o veículo, sobre as nossas expedições e tal, mas principalmente sobre o veículo, que é o foco desse vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder para vocês com o maior prazer. Tá, meus queridos? Muito obrigado por assistirem. Deixem um joinha aí se gostaram do vídeo, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.